Tudo bom? E aí, pessoal, tudo jóia? Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre alergia alimentar, para variar um pouco. Mas mais tarde, às 2, vai ter uma live com a Raquel sobre gripes e resfriados, tá? Que vai ser interessante também. Daqui a pouco, às 2 horas, vai ter uma live sobre gripes e resfriados. Essa que eu vou falar aqui agora vai ser sobre alergia alimentar, sobre alergia alimentar IgE mediada e não IgE mediada, tá bom? É isso que a gente vai falar hoje aqui, tá? Estão me vendo? Tem alguém que tá falando que só tá me ouvindo ali, mas tá jóia. Tudo bem? Bem, acho que já tá bom, né? Vamos começar a falar? São 1h10. A gente vai falar sobre as diferenças entre alergia não mediada por IgE e mediada por IgE. Primeira coisa, não existem só esses dois tipos, viu? Não tem. Isso é uma simplificação. Então, só para vocês entenderem enquanto o pessoal vai entrando, lembra sempre, muita gente já sabe, o conceito de alergia. Alergia é um problema no nosso sistema imunológico, uma desregulação no nosso sistema imunológico que reage de forma exagerada, exacerbada a algo que vem de fora. Se meu sistema imunológico reage a algo que está no meu corpo, está em mim, a gente chama isso de doença autoimune. Quando eu reajo, o sistema imunológico reage a algo que vem de fora, isso se chama alergia. E essa reação imunológica contra algo que vem de fora promove uma inflamação. Para vocês entenderem o que é uma inflamação, pensa numa espinha, aquela pinha na cara. Ele é vermelho, ele incha, ele tem calor e ele tem uma sensibilidade, dor. Dor, calor, rubor, fica aquela coisa. Isso é uma inflamação, tá? Outro jeito, por exemplo, de entender, que eu sempre comento, uma alergia comum é a rinite alérgica. Então vem um pozinho no seu nariz, se você tiver alergia desse pozinho, você vai... o seu sistema imunológico vai recrutar um monte de célula de defesa que vai voar no seu nariz ali, provocando uma inflamação nasal. E é essa inflamação que provoca o sintoma. No caso do nariz, que é um órgão pequenininho, na maioria dos narizes são pequenos, vai ter sintomas muito restritos, né? De coriza, coceira, espirro. Aí fala, tem uma rinite alérgica. Então, se juntar 1000 crianças com rinite alérgica, as 1000 vão ter sintomas semelhantes. Agora, quando essa inflamação é lá no intestino, aí pode ter um monte de inflamação diferente. Se juntar 1000 crianças com alergia intestinal, inflamação intestinal, cada um vai ter um sintoma diferente. Porque o nosso intestino é muito grande, com várias áreas diferentes e várias funções diferentes. Então, o primeiro conceito, retomando, é que a alergia é uma inflamação. Sempre é uma inflamação. Inflamação na pele, dermatite. No nariz, rinite. No peito, bronquite. No intestino, depende do local. Se for mais o estômago e o esôfago, uma gastrite alérgica, esofagite alérgica. Se for no final do intestino, aquelas crianças com sangue nas fezes, é a colite alérgica, porque é inflamação no colo, mas sempre é uma ite, sufixo de inflamação. Então, alergia é uma inflamação. Sempre. Ocasionada pelo nosso sistema imunológico, o grande vilão do alérgico, o sistema imunológico. Reage de forma que não deveria, reage de forma exagerada, exaltada. Por isso que o nome técnico de alergia, alergia é o nome popular, o nome técnico de alergia é reação de hipersensibilidade. Então por isso que vocês falam assim, meu filho está sensível, o meu filho está sensibilizado, o meu filho não está mais sensível. Porque alergia é uma reação de hipersensibilidade. Então, ok. Sabendo disso, agora vamos um pouquinho abaixo agora. Obrigado. Tem 2 jeitos que o nosso sistema imunológico pode reagir. Tem mais, tá, gente? Mas tem 2 jeitos que são os clássicos. Que você olha lá no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Um jeito chama reação imediata.
Essas reações imediatas são aquelas famosas que a criança come alguma coisa e empola na hora, incha na hora, dá urticária, vomita na hora, enche os olhos. São as reações imediatas. É o que a gente concebe melhor como sendo alergia, né? Porque desde que a gente é pequenininho, a gente ouve falar que alergia é aquele sujeito que comeu um camarão e empolou, comeu um amendoim e empolou. Então, isso é o que está na nossa cabeça. Quando fala sangue nas fezes é alergia, no primeiro momento a nossa cabeça assim, como assim alergia? Tá vomitando é alergia? No primeiro momento a gente fica meio esquisito isso aí. Porque o conceito que a gente tem da alergia vem das alergias imediatas, que são aquelas mais clássicas, mais folclóricas, que não precisa nem do médico. O menino tomou uma coisa, empolou, alergia. Não precisa nem fazer teste alérgico. Essas alergias imediatas, a parte do sistema de defesa que está envolvido na alergia imediata, se descobriu que é a parte dos anticorpos. E os anticorpos são um pequeno pedacinho no nosso sistema de defesa que é grande pra caramba. E os anticorpos eles são simbolizados por letras. Tem o A, o G, o M, o D, o E, tem um tanto de anticorpo. E aí viram que um anticorpo E está super aumentado nas alergias imediatas. O nome técnico de anticorpo chama imunoglobulina. Tem uma sigla que é o IG, imunoglobulina, ou IG. IgE, ou imunoglobulina E. É um anticorpo que é produzido pelo nosso corpo. O recém-nascido não produz muito, mas vai aumentando devagarzinho ao longo do tempo e produz de forma especial nas alergias imediatas. Então, as alergias imediatas, existem exames que conseguem detectar o grau de reação do anticorpo E, dosar, quantificar esse anticorpo E para determinados alérgenos. Alérgeno é a proteína que gerou alergia. Então, posso fazer um exame de sangue das crianças para ver o IgE para leite, IgE para soja, para o trigo, para o que você quiser tem IgE. Até porque não deve, tem IgE para lactose que não deveria ter. Então, tem um anticorpo E. Tem exame de sangue e tem aqueles de pele. Os de pele, que eles já viram de pele, que coloca ali, que incha ali. E ali também você consegue mensurar o grau de reação daquela criança. Então essas são as alergias imediatas, IgE imediatas. Bem, o outro tipo de alergia são as alergias tipo tardias. Não é porque ocorre tarde não, é só uma contraposição ao imediatismo da outra alergia. São as alergias tardias. As alergias tardias também são chamadas de alergias intestinais, porque a maioria dos sintomas, a maioria das inflamações ocorrem no intestino. Então são alergias intestinais. Ninguém sabe qual que é a parte do sistema de defesa que está envolvido na alergia tardia. Ninguém sabe. Mas se sabe que não é um anticorpo E. Então são chamadas também genericamente de não IgE. Um nome inadequado, né? Nada a ver chamar uma coisa do que ela não é. Minha filha tem IgE, não IgE. Minha filha tem alergia, tem alergia tardia, não IgE. Então, são as alergias tardias ou tipo intestinal, também chamada de não IgE mediada, não é imediada pelo anticorpo E, também chamado mediada por células. Porque é uma parte do sistema imunológico ali mais sombrio, que a gente não consegue detectar direito, que genericamente chama de células. Então, são as alergias tardias, intestinais, mediada por células, não IgE mediadas. Então, nós temos alergia, uma inflamação gerada pelo sistema de defesa nosso. Dois tipos clássicos, tem mais. Imediata, mediada pelo anticorpo E, ou pelo anticorpo E. E a tardia, mediada por células, não IgE, intestinal. Duas alergias totalmente diferentes. A história delas totalmente diferentes. Vou citar só umas coisinhas pequenas. Por exemplo, as alergias IgE mediadas demoram mais tempo, de modo geral, para melhorar do que as não IgE, do que as tipo tardia. Nas alergias IgE mediadas, a criança não reage através do leite materno. Tem que ser em algo direto na criança. Então, se você está em aleitamento materno exclusivo, o seu filho não vai ter uma alergia imediata, mediada pelo anticorpo E, com possibilidade de choque anafilático, anafilaxia, de angioedema, que é o edema, o inchaço de olhos e boca. Não vai ter isso.
se for pelo leite materno. Nas IgEs mediadas, nas tipos imediatas, a mãe não precisa fazer dieta na maioria das vezes. Não precisa fazer dieta. Na tipo tardio, sim. Então, olha só, algumas diferenças. Tem mais, eu estou resumindo aqui. Alergia IgE mediada, então ela demora mais tempo para melhorar. Ela não tem nenhuma influência com o que a mãe come, né? Não gera alergia imediata, anafilaxia na criança, o que a mãe come, não gera. Então, essas são as alergias imediatas. E tem exame que consegue, não é 100%, mas consegue mensurar alguma coisa, ou quando você estiver na dúvida se tem uma alergia imediata ou não, pode ser de algum auxílio, mas nunca é a coisa mais importante. O mais importante é a clínica, é o que acontece ali no dia a dia. Isso, então, obrigado pelos elogios, viu, gente? Então, isso são as alergias imediatas, mediadas pelo anticorpo E. As tardias, não mediadas pelo anticorpo E, intestinais, essas podem ocorrer através do leite materno. Nessas, 90% reage também à soja. As inflamações podem ser no intestino difusamente. Então tem criança que vomita, tem criança que tem diarreia, tem criança que tem sangue nas fezes, tem criança que fica irritada, tem criança que tem cólica, tem criança que tem tudo isso que eu falei junto e mais perde peso. Então vai depender da onde que está inflamado, da extensão da inflamação e da intensidade. Dependendo dessas três coisas que eu falei, local, extensão e intensidade, o sintoma vai ser diferente. Então uma criança que tem sangue nas fezes, provavelmente tem uma inflamação só no finalzinho do intestino. E só, mais nada. Você tem uma inflamação ali e pronto, acabou. Né? Uma criança que tem sangue nas fezes e que vomita muito, deve ter uma inflamação mais difusa. Bem, como é um grupo muito heterogêneo, ao contrário do grupo das pessoas com rinite alérgica, um grupo muito heterogêneo, os pesquisadores há um tempo atrás resolveram criar grupos de crianças com determinados sintomas. Por exemplo, grupo das crianças que vomitam, grupo das crianças que têm sangue nas fezes, para tentar estudar melhor. Porque num grupo tão heterogêneo é natural que a gente então agrupe as crianças para estudar. Vamos pegar as crianças que têm sangue nas fezes. Vamos juntar esse grupo. Como é que esse grupo de criança se comporta ao longo do tempo? Eles melhoram rápido? Eles são graves? É assim que a gente estuda, o que é estudado, a alergia. Só que mesmo fazendo tudo isso, gente, mesmo nesses grupos, eles são muito heterogêneos entre si. Então aquilo que a gente sempre fala e repete, já deve ter ouvido em vídeo meu, não existem duas crianças iguais com alergia alimentar. Sempre é um caso novo. Então, sempre o seu filho ele é único nesse aspecto da alergia. Tem doenças que são muito parecidas umas com as outras e as histórias se repetem de forma muito similar. Na alergia alimentar, isso não acontece. Eu falei hoje, rapidamente, de dois tipos de alergia. A tardia, não IgE, mediada por células, intestinal, tem outros nomes, e alergia imediata, mediada pelo anticorpo E. Bem, não vou confundir a cabeça de vocês agora, mas tem alergia mista, tem uma alergia que é imediata, é na hora, mas não é pelo anticorpo E, que chama FPAS. Fiz um videozinho sobre isso um tempo atrás aí. Uma criança que vomita, depois vem uma diarreia. É imediata sim, mas não é pelo anticorpo E. Mas a grande maioria você consegue encaixar nessas duas categorias, tá? Mas não existem só essas. Não existem só essas. A IgE mediada e a não IgE. Combinado? Bem, eu acho que tá bom, porque me falaram que a live não pode ser muito longa. Eu vou agora responder perguntas de vocês, tá? E aí vocês fiquem atentas, porque pode ser que alguma resposta de alguma mãe seja muito parecida com alguma que você pode usar para você também, tá bom? Lembrando que depois dessa live agora, na sequência, às 2 horas, tem uma live sobre gripes e resfriados, que é com a Raquel, que tá vindo aí, que a gente vai conversar, tá bom? Que é nutricionista. Vamos ver aqui, deixa eu chegar mais pertinho, né? Da tela. Deixa eu vamos lá no comecinho. Lá no comecinho aqui para eu ver as perguntas. Vamos lá. Bem, todo mundo dando tchauzinho, né? No começo é sempre o tchauzinho, um oi. Boa tarde, gente. Vamos ver agora as perguntas.
É um absurdo que clonaram meu celular mesmo. A Gene, Verônica. Oi. Espera aí, vou chegar nas perguntas aqui, tá? Vamos ver agora. Faz uma live e outro sobre muco, por favor. Tá, só falando um pouquinho sobre muco. Muco não significa alergia. A gente produz muco em várias áreas do nosso corpo por motivos diversos, né? O muco que as mães mais falam é o muco intestinal. É o muco que é produzido predominantemente no cólon, no intestino grosso, que todos nós produzimos, tá? Esse muco. Só que quando o intestino está mais inflamado, a gente produz mais muco. Mas a simples existência do muco não significa alergia. Então, se seu filho está só com muco, não tem mais nada, não é alergia, né? Não pensa em alergia. Porque senão a gente tenta tratar uma coisa que não há necessidade de ser tratado. Vamos ver aqui, vamos ver. Muita gente perguntando aqui, vamos ver. Tananã, tchauzinho. O melhor. Tem as fãs também, né? Sai daí, Dani. Obrigado. Nossa, bem que me falaram que você era maravilhoso, que explicação, parabéns. Obrigado, viu? Obrigado. Gente, espera aí. Tô chegando aqui na pergunta, tá? Tô pegando as perguntas lá do começo. Tá, vem a primeira pergunta, ó. Doutor, minha filha de 6 anos é a PLV soja, a PLV, então, leite, né? Soja, ovo, maracujá, banana. Faz acompanhamento há 5 anos, estou grávida de 26 semanas. Será que o bebê pode ter alergia? Sim, porque a alergia, essa alteração no sistema imunológico, ela tem uma natureza genética, uma predisposição genética. E o que você pode fazer para sua segunda filha não ter alergia, ou diminuir a chance dela ter alergia, ou pelo menos diminuir a intensidade da alergia, caso ela venha a ter, vamos lá. Primeiro, ômega 3, tá controverso, mas de qualquer forma tem que tomar ômega 3 na gravidez mesmo, né? Então é uma coisa recomendada agora, antes não era. Então a gente recomendava ômega 3 antes, até por conta da alergia, antes de ser uma recomendação nutricional. Então ômega 3, 200mg de DHA pelo menos por dia, tá? Pode ser mais, não sabe? Beleza. Alimento natural na gravidez, porque uma hipótese é que a carga que a gente está comendo de alimentos industrializados pode ter algum fator envolvendo o aumento absurdo que teve de alergia nos últimos 20 anos. E talvez explicar por que nas zonas rurais tem um pouco menos, né? Então, comer alimentos mais naturais. Não fazer a dieta sem leite, porque a dieta sem leite na gravidez não faz com que seu filho não tenha alergia, isso é um mito, né? De preferência, pode comer então derivado de leite, mas de preferência não tomar o leite ali, né? Probiótico na gravidez, né? Probiótico na gravidez. E o bebê, nos primeiros 3 meses, que o intestino é mais permeável, portanto mais exposto, mais aberto às proteínas. Lembra que o nosso intestino é como se fosse uma barreira de tijolos, só que do bebezinho sem alguns tijolinhos. Mais permeável, portanto. Aí, nos primeiros 3 meses, a gente usaria uma fórmula especial. Uma fórmula ali extensamente hidrolisada ou uma fórmula até de aminoácidos. Nos primeiros 3 meses, se necessário for complementar, incentivar ao máximo o aleitamento materno. É isso que a gente faria para diminuir a chance do segundo filho ter alergia à proteína do leite de vaca. Bem, obrigado pelos elogios de novo. Olá, Kati, melhor explicação que já vi. Que legal, que bom que você pegou desde o começo. Essas alergias podem mudar com o tempo? Boa pergunta. Pode mudar com o tempo, sim, as alergias. Mas é incomum. O que acontece... já fiz a propaganda. O que acontece é que a criança com alergia não IgE mediada pode desenvolver depois IgE mediada? Pode. É um azar, não é a maioria, é uma minoria, mas isso pode acontecer. Normalmente a criança dá indícios que isso vai acontecer. Como assim? Normalmente isso acontece ali mais para o final do primeiro ano de vida, começo do segundo ano de vida, quando a gente começa a introduzir algumas coisas na criança. A criança que muda é a criança que começa a chiar o peito, tem muita dermatite, são crianças que podem ter umas reações de contato. Essa é uma criança que a gente tem que ficar de olho, que ela pode ser que esteja mudando o seu perfil imunológico. Então, mudando de uma alergia não IgE para IgE. Mas isso é infrequente, viu, gente? Não é frequente.
Oi, Mariana, tudo bem? Oi, Bruna. Depois de 2 anos, a criança que não se curou, se fizer o exame de IgE já positiva no exame, a criança, então se ela tiver alergia, IgE é imediata. Se tiver não IgE, nem sai no exame. IgE é imediata, tá? E não se curou, ou seja, dá o leite para ela em pola ainda. O exame vai dar positivo, provavelmente. Se não der positivo, o IgE é imediato, você tem que desconfiar. Será que é uma alergia mesmo imediata? Será que não é só contato? Será que é uma reação IgE? Será que eu estou viajando? Ou se é de uma reação IgE e o exame está errado? Então a gente se questiona, mas em geral vem positivo. Essas informações fazem toda a diferença na vida da família. Obrigado. A alergia pode aumentar em vez de ter uma diminuição? Pode aumentar? Sim. Pode aumentar se, por exemplo, os pais não sabem que é uma alergia, ficam dando o alimento para a criança reagindo, não sabe que é uma alergia, então isso pode aumentar. O que normalmente pode aumentar, é a alergia IgE mediada. A não IgE mediada, em geral, ela tem uma diminuição com o tempo, tá? Claro que se você fica instigando ali, pais que não acreditam nas alergias dos seus filhos, acham que não negam, pode ser que demore muito mais para melhorar. Alergia mista é que tem um pouquinho dos dois componentes. É um pouquinho IgE, mas tem muito também de não IgE. Tem os dois mecanismos imunológicos. Dermatite atópica, por exemplo, tem aquela pele áspera, né? Nos braços, às vezes pescocinho e tal, que algumas crianças com alergia têm. Aquilo é um tipo de alergia mista. Ela tem um componente IgE e tem um componente não IgE. Depois a gente pode até fazer um vídeo, é até uma boa ideia, só sobre pele. Pedir para eu lembrar aqui, 2 horas tem a live do gripes e resfriados. Na sequência, toma um cafezinho, né? Depois você volta e vê, eu também vou tomar um, e volta café se você puder, né? E aí a gente fala sobre gripe e resfriado. Vamos ver aqui. Ju, bebê que só apresentava sangue nas fezes, quando a mãe deve consumir leite novamente? Depois que o bebê não apresenta mais sangue? Bem, sangue nas fezes é uma manifestação de inflamação no colo, no intestino grosso, portanto uma manifestação de uma alergia não IgE mediada, tipo tardia intestinal, uma subtipo colite alérgica, uma inflamação no colo, e a criança melhorou, você fez a dieta, a criança melhorou. A mãe deve consumir leite novamente. Se a criança melhorou, você não precisa, né? Tem 2 tipos de TPO, que é aquele que você faz para fazer o diagnóstico, né? Se a criança melhorou, mas você ficou na dúvida, será que é alergia mesmo? Deixa eu testar aqui, você toma o leite para ver se é. E tem um para ver se está tolerante já, né? Para ver se a criança já curou. Então uma criança, por exemplo, está com 6 meses de vida, era sangue nas fezes, tinha alergia, parou de sair o sangue, a mãe quer saber se pode de novo tomar leite. Pode, você pode testar para ver se ela está tolerando. Ela provavelmente não vai estar curada ainda, mas ela pode estar tolerando o que a mãe toma. Porque a gente só fala cura, quando você dá o leite de vaca para a criança não tem nada. Então muitas crianças não estão curadas, se você não sabe se está curada ainda, mas são crianças que as mães já estão podendo comer alguma coisa. Então depois de um tempo, você ficou lá 6, 8 semanas de dieta, seu filho já melhorou, é possível você recomeçar. Normalmente a gente recomeça com assados. Exemplo, minha filha tem 2 anos e o RAST do leite veio com aumento significativo. RAST é o IgE, tá? É um nome antigo de IgE específico para o leite. Veio com aumento. Então, se ela tem 2 anos e ela ainda tem alergia, pelo que você falou, ela tinha alergia ainda. Então, veio muito aumentado, sim. Né? O IgE dela não vai diminuir tão rapidamente. Se o quadro é emblemático, ela não deve melhorar com 2 anos e meio. Deve demorar mais tempo para melhorar. Não precisa ficar fazendo exame a cada 6 meses, igual alguns pais fazem, nem a todo ano. Dá para você esperar um pouco mais. Porque o exame ele não vai te dizer muita coisa. Gente, tudo isso que eu estou falando é resumido, né? Infelizmente, não dava para prolongar muito cada assunto desse. Tá? Pedro fazia cocô com sangue, eu pensava que era alergia do leite de vaca. Às vezes era, já melhorou. Exames de fezes de calprotectina alta indicam inflamação por APLV? Não indica. Calprotectina é um marcador de inflamação intestinal.
Ele é um bom marcador de inflamação intestinal para várias doenças. Para alergia, não tem uma comprovação de uma relação entre calprotectina elevada e a alergia à proteína de vaca, e aí da inflamação gerada pela PLV. Porque a inflamação gerada pela PLV, ela pode ser desigual, ela pode ser inclusive uma inflamação mais de intestino fino, não do intestino grosso, né? Ela pode ser uma inflamação lá no estômago e menos do intestino grosso, pode ser superficial. Então não há uma relação nem positiva, nem negativa. Nem positiva nem negativa, que eu falo se a calprotectina está elevada, não quer dizer que tem alergia. Se está baixa, se está negativa, não quer dizer que não tem alergia. Entendeu? Doutor, minha filha, a PLV mista, faz uso de Neo Advance. Ela conseguiu ganhar peso 7.900, foi 13 quilos em 6 meses. Nossa, muito peso. Será que eu posso parar a fórmula? Ela está se alimentando bem e está tomando uma madeira só. Sim, faltou só falar a idade da sua filha, né? Mas provavelmente sim. Obrigado. Vai fazer alguma live sobre muco? Vou, mas eu já comentei aí, né, sobre o muco, como é que funciona. Bebê sem vômito, deixa eu ver se tá na hora, tá não, tá tranquilo. Sem vômito e sem fezes com sangue, pode ter a PLV apresentando todos os outros sintomas tardios? Sim, pode. Às vezes não tem vômito. Às vezes não tem sangue nas fezes, mas tem diarreia, pode ter cólica, pode ter irritabilidade, né? Pode perder peso ou não, pode ter uma assadura grave ou não. Então, pode ter sim. Flávia, é comum bebê a PLV apresentar reações de febre e vômitos e todas as vacinas que toma por seu sistema imunológico ser muito sensível? É possível. Pode ser sim, pode acontecer. Bebê a PLV automaticamente a gente sabe que o sistema imunológico dele é meio bagunçado. E aí você toma uma vacina que estimula o sistema imunológico daquela criança. E aí tem algumas crianças que são sensíveis a esse abalo no sistema imunológico. E pode fazer vômito, febre, às vezes até diarreia. Mesmo que a vacina não tenha proteína do leite de vaca. Isso que é interessante. Bem, na alergia à proteína de vaca, cujo único sintoma for diarreia e cólica, sem sangue, quanto tempo do uso Neocate e dieta leite materno antes de testar novamente? Olha, você tem que fazer pelo menos... Isso muda demais, depende da idade da criança, da intensidade desse negócio aí. Mas em média, 6 a 8 semanas de Neocate, dieta, a criança melhorou, para você fazer um teste em você primeiro. Por último, seria mudar a fórmula do seu filho, tá? Oi, Cátia, boa tarde. Existe anafilaxia provocada por fatores ambientais? Pode existir. É raro, mas pode existir sim. Poderia ter uma live sobre constipação crônica infantil? Poderia. No canal da MV, vocês devem seguir @MV Clínica Pediátrica, que a gente faz temas lá de pediatria também. Agora 2 horas a gente vai fazer sobre gripes e resfriados, mas... a gente pode fazer sobre constipação também, é uma ideia. A gente vai anotar isso aqui, tá bom? Sangue oculto significa alguma coisa? Não significa coisa nenhuma sangue oculto. Nada, zero. Tá? Eu já expliquei isso aqui, vou falar rápido. Às vezes as explicações rápidas elas podem não ser convincentes, pode não deixá-las satisfeitas. Mas aqui eu tenho que fazer as explicações curtas. O sangue oculto tem uma taxa de falso positivo muito alta. Isso significa que 30%, 40% dos bebês, você faz sangue oculto aí, chega na sua cidade, faz sangue oculto ali dos 100 meninos, 30%, 40% vai dar positivo sem significar absolutamente nada. O sangue oculto para bebê, tá? Para bebê, no sentido de alergia, não significa nada. Porque nós nos guiamos no tratamento da alergia com base no sintoma. O sintoma que incomoda, o sintoma que afeta a qualidade de vida do seu bebê. E o sangue oculto não é um desses sintomas. É um exame, né? É um exame que, nesse caso, não funciona muito bem. Meu bebê, após mediado, não toma nenhum leite, somente materno. Posso dar leite de soja? Se ele for IgE mediado, pode ser que ele tolere bem a soja e não reaja. 80 a 90% das crianças que são IgE mediadas toleram bem a soja. Então pode ser que funcione.
Claro que aqui eu não posso falar pra você dar, vai que empola aí, você vai me culpar. Não posso prescrever, porque isso aí precisa de toda a história, tá? Então, conversa com o seu pediatra. Doutor, minha filha tem reação tardia. Os sintomas são de inchaço no olho e na boca e fica muito vermelha. Depois de uns 3 dias, o intestino solta. Tá com cara de uma reação mista, porque tem reações cutâneas imediatas e tem uma reação intestinal. Tá com cara, tá com jeito de uma reação mista. Falta de apetite pode ser reação? Falta de apetite isoladamente, pouco provável que seja reação. Normalmente tem outra coisa junto. Por exemplo, uma diarreia, um vômito, cólica. E aí aquela inflamação intestinal, e a gente sabe sempre que a gente tem alguma inflamação qualquer, por alguma coisa que a gente come, que deu errado e tal, qualquer inflamação intestinal, a gente sabe que a gente fica sem apetite. Aí sim. Mas a criança está super bem, tranquila, não tem nada, isso só falta de apetite, culpar a alergia. A gente já culpa a alergia por coisa demais. Então isso não seria, na maioria das vezes, não é coisa da alergia, tá? Leite materno ajuda na cura? Isso é controverso, mas parece que sim, tá? Porque o leite materno tem mais prebiótico, ele ajuda na maturação e na regulação do sistema imunológico. Tanto que crianças de aleitamento materno têm menos outras alergias, né? Claro que tem um limite para isso. Não é assim, 1 ano e meio, 2 anos, está aí fazendo efeito. Não, isso é principalmente no início da vida. Depois as evidências se tornam mais frágeis. APLV mais introdução da alimentação, igual a medo, é isso mesmo. Introdução da alimentação é sempre um desafio na alergia. Lembrando, fazendo um merchan, uma propaganda, o nosso livro de introdução da alimentação, que está muito legal, tá? Clique no link da bio que você pode ver lá, o Papa Neném, muito legal sobre a introdução da alimentação. Não é específico para alergia, é como um todo, mas claro, na alergia você se beneficia também. A introdução ela é semelhante, um pouquinho mais devagar, mas ela é muito semelhante à introdução da alimentação usual. Doutor, meu bebê tem 5 meses com amamentação exclusiva. Na tentativa de introdução da fórmula, ele vomitou 2 horas depois. Tem 3 tipos de fórmulas, sempre igual. Ingere menos que 10 ml, passa algumas horas e vomita. Dá para desconfiar, né? Poxa, tá bom, tá tudo bem. Se dá uma fórmula, 10 ml, pouca coisa, vomitou 2 horas depois. Desconfia, pode ser a PLV sim. Tá? E aí vai ser uma criança que você vai ter que manter mais tempo no aleitamento materno. Doutor, quando o meu bebê come biscoito Maria, ele fica com o olho inchadinho. Pode ser alergia? Depende desse inchadinho que você fala, sabe? Que às vezes os pais falam, inchou o olho, manda foto pra mim. Aí os pais mandam a foto, um inchadinho, uma coisinha de nada, não é nem pra ver direito. Tem que ficar dando zoom na tela pra ver. E a criança tá super bem. Então, às vezes, os olhos da mãe são diferentes dos olhos nossos. Não que sejam piores, tá? Mas, se inchou, pode ser uma alergia, sim. Pode ser até o pó do biscoito, né, em suspensão. Pode ser uma alergia de contato e não uma alergia, né, alimentar. Isso pode acontecer. Seria indicativo de alergia a leite de vaca? Então isso que a gente falou, né, Vanessa? Pode ser. Minha filha tem 7 meses, toma Nelcate e... Tá, isso aí depois você deve completar lá na frente alguma outro comentário porque não ficou completo. Oi, Roberta, tudo bem? Você é sempre presente? Espera aí. Tudo a ver, eu comi muito alimento natural na gestação, meu bebê não teve alergia nenhuma. Que legal, bacana, isso mesmo. Tá? Claro que não é sempre assim, né? Demora para o intestino voltar ao normal? Meu bebê está desde 25 de janeiro em dieta e Nelcate. Tinha sangue nas fezes, ela tem 1 ano. E as fezes dela é 1 vez ao dia, mais pastoso para o mole. Não demora para voltar ao normal. Normalmente o intestino desinflama. Claro que depende muito, mas em 2, 3 semanas ocorre já uma diminuição, se a dieta estiver adequada. Se estiver tendo furo na dieta, se o leite não estiver adequado, é claro que a inflamação persiste. Mas se você está fazendo um Nelcate, na forma 100%, tá fazendo a dieta direitinho e tá fazendo certinho, passou de 3, 4 semanas e continua, ou porque tem alguma furo na sua dieta, ou porque talvez os sintomas que você está vendo não sejam sintomas alérgicos. Por exemplo, do jeito que você falou, 1 vez ao dia, mais pastoso para o mole, pode ser que isso seja normal na criança perto de 1 ano? Pode ser que sim, pode ser que sejam fezes normais.
A gente tem que tomar cuidado que algumas famílias ficam com uma coisa que chama síndrome da busca pelo cocô perfeito. Foi eu que inventei esse nome. Então, você tem aquela que é o cocô perfeitinho. Se não for perfeito, é porque tá tendo alguma coisa errada. Tomar cuidado com o que você considera alergia ou não. Doutor, gostaria de saber sobre teleconsulta, se é do Rio de Janeiro. Bem, teleconsulta, me manda um direct, tá? Inclusive, qualquer uma de vocês quiser mandar um direct, né? Uma coisa mais pessoal, uma pergunta mais pessoal, eu vou ficar feliz em lhes responder. Eu respondo quase todos. Demora um pouquinho, mas eu sempre estou respondendo ali, tá bom? Pode mandar no direct essa sua pergunta que eu te falo como que você faz teleconsulta comigo. Tem algum probiótico para ajudar no intestino? Tem, vários. Tomou otovírus e tendo cólicas. Está tendo cólicas. Depende da idade do seu filho, né? Então tem vários probióticos. Pode ser que não seja indicado também. Então precisaria ver a história toda. Minha alimentação na gestação era tudo, mas sempre mais natural possível. Que bom, que bom. Doença celíaca? Posso falar também sobre doença celíaca. A doença celíaca, não vou falar agora, porque é 40 minutos de falar só sobre doença celíaca, mas não posso colocar aqui. Hoje já teve sugestão de constipação, intestino preso. É sugestão de falar sobre doença celíaca também, e é bacana de falar. Bem, obrigado, doutor. Sempre muito esclarecedor, seus comentários. Isso, infelizmente, é aquilo que eu comentei. Os comentários são curtos. Tem um tempo determinado para cura? Não, essa pergunta é muito, né, genérica. Não tem um tempo determinado para cura, não tem. Melhor explicação que já ouvi, obrigado. Não fiz o teste de lactose da minha filha. Hoje ela tem 4 anos. Ela ingere o leite com lactose e tem cólicas. Fica muito agitada. E passa mal de outras coisas também. Tipo, inflama a garganta. O que fazer? Olha, provavelmente a sua filha pode ser que ela tenha um problema com a proteína do leite. Nesse caso não é com a lactose, né? Não é com a lactose. Seria com a proteína do leite. E é bem diferente. E aí você achando que é com a lactose, você dá as coisas sem lactose, mas ela continua reagindo. Né? Então, provavelmente é com a proteína. Provável, viu? A reação do meu filho, Alexandra, é diarreia. Hoje toma fórmula e fazemos restrição de traços. As fezes são sempre firmes. Isso é normal? Tá, toma fórmula e faz uma restrição de traços. As fezes são sempre firmes. Sim, é normal. Né? Normal. Não sei se quis dizer, mas firme, constipado. Pode ser até constipado e essa constipação não ter relação com alergia. Tá? Gente, agora tá chegando num avançar da hora, porque daqui a pouco, na sequência, eu vou falar sobre gripes e resfriados. Se eu não conseguir responder vocês, tem várias perguntas. Se eu não conseguir responder vocês, manda uma coisa pra mim, um direct pra mim. Vou responder todos vocês, uma por uma, respondo, tá bom?